pequeno peso correspondente à tara do duto igualam o peso do vidro com água. Colocada na água, irá a pique. Mas a mesma chapa de metal, na forma de um casco, permanecerá flutuando. Ela desloca um volume de água cujo peso é igual ao seu próprio peso. Quando se aplica uma força sobre um corpo que está flutuando, imediatamente sente resistência da água. Esta resistência é chamada força de flutuação, e sua relação com o peso ou força da gravidade pode também ser demonstrada. Suspendendo a chapa de metal numa balança e mergulhando na água, podemos verificar que a força da gravidade sofre pequena resistência. A balança registra uma diminuição de peso relativamente pequena. A balança agora registra 0. O peso total, ou ação da gravidade sobre a chapa, é totalmente neutralizado pela força de flutuação, ou pressão vertical ascendente da água. Esta mesma regra aplica-se a um navio e pode ser explicada esquematicamente por meio deste corte transversal de um navio. Quando colocado na água, o peso ou ação da gravidade sobre o navio atuando contra a água é contrariado pela força de flutuação. À medida que o navio vai submergindo, desloca um maior volume de água e a força de flutuação vai aumentando. Quando a força de flutuação é igual à ação da gravidade, o navio está na sua linha de flutuação. A capacidade de flutuação de um navio é dada por toda a parte estanque do casco. A parte abaixo da linha d'água suporta o peso total do navio. A parte acima da linha d'água constitui a reserva de flutuação. A reserva de flutuação é medida pela distância entre a linha d'água e o convés principal. Esta altura é denominada borda livre. Como em um navio, a reserva de flutuação de qualquer corpo flutuante determina a quantidade de peso que pode ser adicionado antes que ele vá a pique. Enquanto o corpo estiver estanque e possuir alguma reserva, continuará flutuando, mesmo quando inclinado ou mergulhado por uma força exterior. No estudo da ação da gravidade sobre o navio, representa-se por uma força única a soma total dos pesos das diversas partes. Esta força resultante atua no centro de gravidade, um ponto de equilíbrio de todos os pesos do navio, tanto longitudinais como transversais. O centro de gravidade de um navio pode ser comparado ao centro de gravidade de dois ou mais pesos equilibrados num único ponto. Por exemplo, se colocarmos 2 pesos de 5 libras nas extremidades de uma barra, o centro de gravidade deve estar equidistante de ambos. E a resultante será igual a 10 libras mais o peso da barra. Se aumenta a unidade, o centro de gravidade deslocar-se-á, ficando mais perto do peso maior. As mesmas considerações são aplicáveis a um navio. Se adicionarmos um peso, o centro de gravidade do navio deslocar-se-á, aproximando-se do centro de gravidade do peso adicionado. Qualquer deslocamento do peso adicionado causará também o deslocamento do centro de gravidade do navio.
No estudo da estabilidade de um navio, as forças de flutuação são também representadas por uma força resultante. Aqui, a pressão da água atua em toda a parte submersa do casco. As pressões horizontais, sendo as mesmas em ambos os bordos, não são levadas em conta. A pressão em um bordo anula a pressão no outro bordo. Somente se leva em conta a resultante da pressão vertical ascendente ou força de flutuação. Esta força atua em um ponto denominado centro de carena. A localização do centro de carena é determinada pela forma da parte submersa do casco. A resultante das forças de flutuação atua sempre no centro geométrico da porção submersa do casco. Com o navio em repouso, o centro de carena permanece estacionário. Mas quando o navio se inclina, a forma da porção submersa do casco fica alterada. Esta porção do navio em forma de cunha está agora fora d'água e não contribui mais para a flutuação, enquanto que a cunha do bordo oposto está agora contribuindo para a flutuação. Estas variações de um bordo para outro causam o deslocamento do centro de carena. Cada inclinação do navio faz com que o centro de carena seja deslocado para uma nova posição, função da nova situação do casco. No mar, a ação das ondas obriga o navio a jogar. E a constante variação da parte submersa do casco causa um constante deslocamento do centro de carena. E a força de flutuação são antagônicas e ambas atuam sobre o navio. As posições relativas de seus pontos de aplicação afetam grandemente as características de estabilidade do navio. Devem lembrar-se de que a força da gravidade atua sempre para baixo verticalmente, enquanto que a força de flutuação atua sempre para cima verticalmente. Com o navio em posição normal, o centro de carena está localizado diretamente abaixo do centro de gravidade. Sendo iguais e agindo na mesma linha vertical, uma força atua diretamente contra outra. Disso resulta que as forças se anulam e diz-se que o navio está em posição de equilíbrio. Contudo, quando uma força exterior inclina o navio, ele tende a jogar e o equilíbrio fica alterado. Como o peso do navio não foi alterado, o centro de gravidade permanece num ponto fixo do navio. Mas a variação da parte submersa do casco altera a posição do centro de carena em relação ao centro de gravidade. Não agindo mais segundo a mesma linha vertical, as duas forças, agora paralelas, tendem a fazer com que o navio volte à sua posição normal. O movimento de rotação é semelhante ao produzido por duas forças paralelas quaisquer, agindo em sentidos opostos sobre o mesmo corpo. Quando as forças são iguais e diretamente opostas, elas se anulam. Somente há movimento de rotação quando as duas forças não atuam segundo a mesma linha reta. A
À medida que o navio vai voltando à posição normal, as forças vão se aproximando. Quando elas se confundem na mesma linha vertical, o navio está em posição de equilíbrio. A tendência de um navio em voltar à posição de equilíbrio pode ser comparada à de um berço. Quando o berço está parado, o centro de gravidade e o ponto de apoio estão na mesma linha vertical. Isto é, o peso do berço está contrabalançado por uma resistência aplicada num ponto diretamente abaixo do centro de gravidade do berço. Quando inclinamos o berço, o centro de gravidade permanece fixo. Mas o ponto de apoio é deslocado para uma nova posição diferente da primitiva. O berço tende a oscilar até que as duas forças atuem segundo a mesma linha vertical, quando então volta à posição de equilíbrio. As posições relativas das duas linhas de força podem ser materializadas por meio de setas. Uma das setas, fixada no centro de gravidade, representa a gravidade. A outra seta é utilizada para representar a resistência. Quando inclinamos o berço, podemos observar como as setas representando as forças afastam-se da posição em que uma anulava a outra. À medida que aumentamos o ângulo de inclinação, a distância entre as setas vai aumentando. À medida que o berço se aproxima da posição de equilíbrio, a distância entre as setas vai diminuindo. Usando um instrumento de medida, podemos observar que conforme cresce a distância entre as setas, a tendência de adriçamento do berço vai aumentando. E que à medida que as forças se aproximam, a tendência diminui. Podemos observar também que o valor indicado na escala é diretamente proporcional à distância entre as linhas de forças. Quando a distância entre as linhas de forças é igual a 1 polegada, o valor da tendência de adriçamento é igual a 1 unidade da escala. A uma distância de 2 polegadas, corresponde um valor na escala de 2 unidades. A distância entre as linhas de forças denomina-se braço de adriçamento, que na realidade é uma medida da tendência de adriçamento. Na determinação do valor real da tendência de adriçamento, deve-se, contudo, levar em consideração o peso do berço. Se dobrarmos o peso do berço sem alterar a posição do centro de gravidade, a tendência de adriçamento fica dobrada. Com um braço de adriçamento de 1 polegada, a tendência de adriçamento é agora igual a 2 unidades da escala, exatamente o dobro da do berço mais leve. Para um braço de adriçamento de 2 polegadas, a escala indica uma tendência de adriçamento igual a 4 unidades, de novo, o dobro da do berço mais leve. Portanto, o valor da tendência de adriçamento é igual ao produto do peso do berço pelo comprimento do braço de adriçamento. A tendência de adriçamento, ou momento de adriçamento de um navio, como é comumente chamado, é também calculado da mesma maneira. Por exemplo, aqui temos 2 navios, um de 10.000 toneladas e o outro de 20.000 toneladas. Para o mesmo ângulo de inclinação, ambos têm um braço de adriçamento de 3 pés. Portanto, o momento de adriçamento do navio mais leve é igual a 10.000 toneladas vezes 3 pés ou 30.000 toneladas pés.
enquanto que o momento de adriçamento do navio mais pesado é igual a 20.000 toneladas vezes 3 pés, ou 60 toneladas pés. Mas como os navios maiores exigem uma força proporcionalmente maior para voltarem à posição de equilíbrio, não se precisa levar em consideração o peso, e basta usar o braço de adriçamento como medida da tendência de adriçamento. Por exemplo, quando um navio tem um braço de adriçamento de 1 pé para um dado ângulo de inclinação e um braço de 3 pés para um ângulo maior, o momento de adriçamento do navio neste último ângulo é 3 vezes maior do que no primeiro. Quando o braço de adriçamento obriga o navio, em qualquer ângulo de inclinação, a voltar à posição de equilíbrio, a inércia do navio fala ultrapassar essa posição. Produz-se então um braço de adriçamento no bordo oposto, contrariando a inércia. Este movimento para um bordo e para outro continua, até que o efeito de amortecimento da água reduz o valor do braço de adriçamento a 0 e o navio fica em equilíbrio. Em alto mar, porém, o equilíbrio do navio é continuamente perturbado. A ação das ondas causa uma constante mudança do centro de carena em relação ao centro de gravidade, e o movimento do centro de carena de um bordo para outro resulta no jogo do navio. Devido ao jogo do navio, deve-se também considerar o ângulo até o qual o navio pode inclinar sem emborcar. Este ângulo é chamado limite de estabilidade. Um berço só pode ser inclinado até certo limite, além do qual ele emborca. Devido à forma do berço, o movimento do ponto de apoio começa a diminuir a partir de uma certa posição. O centro de gravidade, contudo, continua a deslocar-se com o berço, descrevendo uma trajetória que o obrigará a passar à frente do ponto de apoio. As setas indicam claramente o que acontece. O braço de adriçamento cresce até a posição em que o deslocamento do ponto de apoio diminui. Neste momento, a força da gravidade, devido ao movimento do berço, aproxima-se da força da resistência e o braço começa a diminuir. Este aumento e diminuição do valor da tendência de adriçamento pode também ser demonstrado por um aparelho de medida. O momento de adriçamento cresce até o ponto em que o braço atinge seu valor máximo, a partir do qual as forças se aproximam e o valor do momento de adriçamento começa a decrescer. Se a rotação continuar, forma-se um momento de banda e o berço emborcará. O limite de estabilidade de um navio é regulado da mesma maneira. Devido à forma do navio, o braço de adriçamento cresce até um pouco depois do ponto em que o convés toca a água, onde o braço atinge seu valor máximo. Qualquer aumento da inclinação do navio além desse ponto reduz o movimento do centro de carena e o braço de adriçamento começa a decrescer. Quando a vertical do centro de gravidade ultrapassa a do centro de carena, forma-se um momento de banda e o navio emborcará. Com
Conclui-se então que o braço de abriçamento e o limite de estabilidade dependem grandemente da forma do navio. Por esta razão, os construtores fornecem as curvas de estabilidade estática para cada navio, que dão o valor do braço de abriçamento para vários ângulos de inclinação. E desenha-se as curvas correspondentes às várias condições de carga. Estas curvas são traçadas calculando-se os valores do braço de abriçamento para os diversos ângulos de inclinação. Por exemplo, a 15 graus de inclinação, este navio possui um braço de abriçamento de 1 pé,9. A 30 graus, um braço de abriçamento de 3 pés. No gráfico, o eixo horizontal é o eixo dos ângulos de inclinação e o vertical, o dos valores do braço de abriçamento. O limite de estabilidade é o ângulo de inclinação que corresponde ao braço de abriçamento igual a 0. Unindo-se os pontos do gráfico, ter-se-á uma curva que nos dará o valor do braço de abriçamento para qualquer ângulo de inclinação. Por exemplo, para 23 graus de inclinação, teremos um braço de abriçamento de 2 pés,6. O carregamento do navio, contudo, altera as suas características de estabilidade. Isto pode ser demonstrado por este pequeno modelo. A curva de estabilidade estática desse modelo indica que o valor máximo do braço de abriçamento corresponde à inclinação de 45 graus. A 60 graus, embora o valor do braço comece a decrescer, é ainda suficiente para trazer o modelo à posição de equilíbrio. A 80 graus, porém, o valor do braço de abriçamento é nulo, e a mais leve inclinação além desse ponto fará com que o modelo emborque. Características de estabilidade melhoram consideravelmente. A curva do modelo nesta nova situação de carga mostra que os valores do braço de abriçamento são muito maiores. O ângulo de inclinação na condição de carga possui um braço de abriçamento considerável. Nesse ângulo, o modelo carregado voltará rapidamente à posição de equilíbrio. E somente embarcará se o ângulo de inclinação for maior de 135 graus. Mas embora a melhora da estabilidade do modelo carregado, como indicam estas duas curvas, seja devida ao aumento de peso, a sua localização é de importância capital. O mesmo peso colocado mais acima fará com que o modelo embarque num ângulo de inclinação menor que o correspondente ao modelo leve. Devem lembrar-se de que quando o berço pesado foi inclinado até produzir um braço de 2 polegadas, a escala indicou um valor de 4 unidades.
pode-se demonstrar que o braço e a tendência de adriçamento aumentam quando se abaixa a posição do centro de gravidade pelo deslocamento de pesos para o fundo. Para o mesmo ângulo de inclinação, teremos agora um braço de adriçamento de 2 polegadas, 5 e um aumento correspondente da tendência. O mesmo se aplica a um navio. Abaixando-se o centro de gravidade, pode-se ver claramente como o braço de adriçamento aumenta. Portanto, o aumento de pesos baixos em um navio melhora a estabilidade. Enquanto os pesos altos, diminuindo o comprimento do braço de adriçamento, prejudicam a estabilidade. Distribuindo os pesos transversalmente, desde que o centro de gravidade da carga permaneça na linha longitudinal, o navio ficará em posição de equilíbrio. Se deslocarmos a carga para um bordo, o centro de gravidade ficará deslocado para esse bordo e teremos uma nova posição de equilíbrio. Nesta nova posição de equilíbrio, pode-se ver que a gravidade e a força de flutuação estão de novo atuando segundo a mesma vertical. Se um peso deslocado para um bordo de um navio produzir um certo ângulo de inclinação, perder-se-á uma boa porção da estabilidade. Na nova posição de equilíbrio, o braço de adriçamento seria nulo para um ângulo de inclinação, neste caso de 10 graus, e a curva indica uma considerável perda de estabilidade em todos os ângulos de inclinação. Nesta situação, os pequenos braços de adriçamento correspondentes a grandes ângulos de inclinação não são suficientes para vencerem a ação de uma força exterior e o navio embarcará. A estabilidade de um navio pode ser determinada deslocando-se um peso para a borda e observando-se o ângulo de inclinação. Com a carga colocada embaixo no modelo, o deslocamento do peso somente produz um pequeno ângulo de inclinação, indicando uma boa estabilidade. Com a mesma carga colocada na parte superior do modelo, o ângulo de inclinação é grande, indicando uma fraca estabilidade. Pode-se também ter uma ligeira indicação da estabilidade, determinando-se o período de um balanço completo, ou o tempo que um navio gasta para dar um balanço de boreste a bombordo e voltar a boreste. Com a carga colocada na parte inferior do modelo, o período de um balanço é pequeno, indicando boa estabilidade. Com a carga colocada na parte superior do modelo, o período é grande, indicando fraca estabilidade. Estes dois métodos de avaliar a estabilidade podem ser empregados para demonstrar o efeito de cargas líquidas. Enchendo-se completamente o tanque inferior do modelo com líquido, isto é, atestando-o, pode-se verificar que o período de balanço é o mesmo que o obtido com uma carga sólida de mesmo peso. Mas com o tanque sem a tampa, o período é grande e a estabilidade ficou muito prejudicada.
o deslocamento de líquidos na direção do movimento do balanço contraria a tendência do navio em voltar à posição de equilíbrio. A diferença de efeito sobre a estabilidade entre um tanque atestado e um parcialmente cheio pode ser mostrada inclinando-se o modelo com um peso. Com o tanque atestado, somente há um pequeno ângulo de banda. Com a superfície livre, o líquido, deslocando-se na direção da banda, produz um grande ângulo de banda. Quando o navio está jogando, o constante deslocamento da carga líquida causa um constante deslocamento do centro de gravidade. Nesta situação instável, o centro de gravidade pode deslocar-se demasiadamente para um bordo e mesmo com um pequeno ângulo de banda, o navio emborcará. Qualquer aumento da área do tanque aumenta o efeito de superfície livre. Aqui, a mesma quantidade de líquido em um tanque de área dupla tem um efeito de superfície livre duplo. O efeito do deslocamento de uma carga líquida, neste exemplo, é tão grande que o navio não mais manterá uma posição de equilíbrio. Ele tende a jogar de um bordo para outro, só parando em uma posição de equilíbrio ao atingir um ângulo de inclinação em que a tendência de abriçamento seja igual à tendência de banda. Nesta posição, o centro de gravidade e o centro de carena estão de novo na mesma vertical. Qualquer tentativa que for feita para corrigir esta banda pelo deslocamento de pesos para o bordo oposto resultará numa banda ainda maior na direção oposta. O mesmo tanque parcialmente cheio, colocado nas cobertas superiores do navio, causará os maléficos efeitos de superfície livre e peso alto. Neste exemplo, o navio fica instável em qualquer ângulo e emborcará. Todos os navios carregam grandes quantidades de água e combustíveis líquidos, colocam-se anteparas longitudinais nos tanques de combustível e água para reduzir ao mínimo o efeito de superfície livre. Quanto maior for o número de subdivisões, menor será o efeito de superfície livre. Os mesmos princípios que se aplicam à estabilidade transversal são aplicáveis à longitudinal. Contudo, um peso que produz uma banda não é capaz de abicar um navio. Devido ao comprimento, o navio possui tão boa estabilidade longitudinal que somente um peso relativamente grande será capaz de fazer o navio abicar. Mas tendo em vista que a estabilidade transversal pode ser seriamente afetada pela distribuição dos pesos ou pelo efeito de superfície livre, é de grande importância considerar esses fatores em relação às características de estabilidade de cada navio.
As curvas de estabilidade estática fornecidas a cada navio indicam as características de estabilidade para certas condições de carga. Se se desejar melhorar a estabilidade, pode-se consegui-lo transferindo pesos altos para níveis mais baixos, desse modo abaixando-se o centro de gravidade e aumentando o valor do braço de adressamento. Se por efeito de um alagamento ou emprego excessivo de água ao combater um incêndio, o navio ficar adernado, pode-se anular a banda, esgotando a água do bordo adernado ou drená-la para um nível inferior, abaixando-se desse modo o centro de gravidade. É importante lembrar que, quando M, o metacentro, está bem acima de G, o centro de gravidade, nosso navio possui excelente estabilidade. Sobe, aproximando-se de M, a estabilidade já não é tão boa. O G fica acima de M, nosso navio não mais permanecerá em posição normal. Para auxiliar a explicação sobre o metacentro, construímos este modelo. Por meio dele podemos estudar o que acontece em um navio verdadeiro. Quando a estabilidade de um navio fica prejudicada por má distribuição de pesos ou como resultado de ação inimiga, a segurança do navio e de sua guarnição dependem da eficácia das medidas que forem tomadas. Jogar ao mar pesos baixos ou fazer uma tentativa precipitada para corrigir uma banda pode dar lugar a uma situação pior. Em alguns casos, um navio adernado pode possuir uma estabilidade aceitável. Em outros casos, um navio flutuando em posição normal pode estar aparentemente seguro e, contudo, sua estabilidade pode estar tão prejudicada que a mais ligeira força exterior pode emborcá-lo. As curvas de estabilidade para cada navio fornecem informações completas para condições normais de carga e, embora seja possível construir uma curva extra para uma condição anormal, resultante, por exemplo, de excesso de peso ou de uma avaria, tal procedimento é impraticável no mar. Existe um meio muito mais prático. Como já estudamos, o centro de carena desloca-se para uma nova posição em cada ângulo de inclinação do navio, função da forma das obras vivas. Podemos estudar o deslocamento do centro de carena empregando uma forma de obras vivas simples como a deste toro retangular. Ele está sempre no centro geométrico da forma da parte submersa. Quando giramos o toro e plotamos as posições do centro geométrico, verificamos que ele descreve uma trajetória ou lugar geométrico semelhante a uma elipse. Se colocarmos no toro canes da mesma forma que a do lugar geométrico dos centros de carena, ele comportar-se-á sobre trilhos exatamente como na água. Em qualquer posição do toro, o ponto de contacto entre a cane e o trilho corresponde ao centro de carena para aquela posição. Somente ficará em repouso
em sua posição de equilíbrio estável. A tendência em voltar a essa posição é a mesma, tanto na água como nos trilhos. A própria Kame comporta-se como o toro. Em um corpo cilíndrico, a forma da parte submersa permanece constante, mesmo quando inclinado, e seu centro geométrico descreve um lugar geométrico circular. Com a Kame circular, este toro comporta-se da mesma forma tanto no trilho como na água. E a própria Kame comporta-se exatamente como o toro. Portanto, para o objetivo de estudar a estabilidade de um navio verdadeiro, um berço é um bom substituto. Em qualquer posição, o ponto de contato entre o berço e a mesa corresponde ao centro de carena para aquela posição. Se traçarmos as linhas da força de flutuação, acharemos que elas se cortam no centro do círculo. O lugar geométrico dos centros de carena, representado pela circunferência do círculo, é somente um dos fatores que determinam a estabilidade do berço. Outro fator é a posição do centro de gravidade, aqui representado por G. A posição de G é controlada por meio de um peso móvel. Quando o centro de gravidade está baixo, o berço fica em equilíbrio estável e tem uma forte tendência para endireitar-se. À medida que elevamos o centro de gravidade, a tendência de adriçamento diminui, mas o berço ainda continua em equilíbrio estável. Quando o centro de gravidade atinge o centro do lugar geométrico circular, a tendência de adriçamento é nula e o berço permanecerá em qualquer ângulo de inclinação. Ele está agora num estado de equilíbrio indiferente. A mais leve elevação, além desse ponto, produz um estado de equilíbrio instável e o berço emborcará. O ponto em que G está localizado, quando o berço fica em equilíbrio indiferente, é chamado metacentro. O metacentro neste berço está localizado no centro do círculo. À medida que o centro de gravidade é deslocado para baixo, a distância entre G e M aumenta e a tendência de adriçamento aumenta. Portanto, a distância entre G e M fornece uma indicação rápida e útil da estabilidade e é conhecida como altura metacêntrica, ou GM. Empregando uma seta para representar a força de flutuação e uma outra para representar a gravidade, é possível mostrar que há, sem dúvida alguma, uma relação entre a altura metacêntrica e os braços de adriçamento. A força de flutuação sempre atua para cima,
perpendicularmente à superfície do mar através do centro de carena e o metacentro, enquanto que a gravidade atua sempre verticalmente para baixo através do centro de gravidade. Quando se mantém o berço num determinado ângulo de inclinação, pode-se ver que à medida que a altura metacêntrica diminui, a distância entre as linhas de força diminui. Os braços de adriçamento tornam-se menores. Quando G coincide com M, não há braço de adriçamento. Qualquer que seja o ângulo de inclinação, sempre que G e M coincidem, o braço de adriçamento é nulo. Quando G está acima de M, o berço fica em equilíbrio instável. A mais leve inclinação produz braço de banda, em vez de braços de adriçamento. E o berço emborcará. No caso deste berço, que representa um lugar geométrico circular, vimos que o metacentro está num ponto fixo, no centro do círculo, e está sempre no ponto de interseção de duas linhas adjacentes da força de flutuação. Em uma forma circular, a interseção de todas as linhas da força de flutuação ou raios é em um ponto comum. Mas no toro retangular, vimos que o lugar geométrico dos centros de carena era semelhante a uma elipse. Este lugar geométrico pode ser considerado como composto de pequenos arcos de circunferência de raios diferentes. Para localizar os centros de curvatura destas circunferências, teríamos que traçar raios adjacentes separados por distâncias infinitesimais. Aqui a separação está exagerada, pois traçamos raios para poucos ângulos de inclinação entre 0 e 90 graus. Os centros destes arcos são posições do metacentro para porções correspondentes do lugar geométrico. Quando plotamos as posições sucessivas do metacentro, construímos sua trajetória até 90 graus, correspondente a um lugar geométrico elíptico. Empregando um fio com um peso para representar a linha de força de flutuação e um outro para representar a linha de gravidade, podemos observar o efeito desta trajetória sobre a estabilidade. Com o centro de gravidade embaixo do metacentro, na mesma vertical, o toro está em equilíbrio estável. Portanto, à medida que o toro se inclina, produz braços de adriçamento. À medida que o ângulo de inclinação aumenta, o metacentro sobe e os braços de adriçamento aumentam. Atingido um ponto, porém, o metacentro começa a descer, e a um certo ângulo maior, os braços de adriçamento começam a diminuir. Com as duas forças novamente na mesma vertical, podemos ver que agora o metacentro está embaixo do centro de gravidade e o toro está em equilíbrio instável. Qualquer pequena inclinação além de 90 graus produz braços de banda e o toro emborcará. Vimos no berço circular, onde M é um ponto fixo, que Gm pode ser empregado como medida da estabilidade. Mas com o lugar geométrico elíptico,
O metacentro não está num ponto fixo. Varia de posição à medida que a inclinação muda de valor. Contudo, para pequenos ângulos de inclinação, mais ou menos até 8 ou 10 graus, a mudança do centro de curvatura é tão pequena que o metacentro praticamente fica fixo. Portanto, quando o navio está em posição normal, GM, a altura metacêntrica, pode ser empregada como medida da resistência inicial do navio à inclinação. Como a linha da gravidade passa através G e a linha da força de flutuação passa através M, que para pequenos ângulos pode ser considerado um ponto fixo, é evidente que para pequenos ângulos de inclinação, a altura metacêntrica GM controla a variação dos braços de adriçamento. Portanto, quando somente se conhecer GM, se traçarmos uma perpendicular ao eixo horizontal de um gráfico, representando a distância entre G e M no ponto correspondente a 57 graus,3, e traçarmos uma reta de 0 até a extremidade superior da perpendicular, a inclinação desta reta indica com razoável precisão o crescimento dos braços de adriçamento para pequenos ângulos de inclinação. Para um navio em que GM seja igual a 2 pés,5 a 5 graus de inclinação, produzir-se-á um braço de adriçamento de aproximadamente 1/4 de pé. A 10 graus, produzir-se-á um braço de adriçamento de meio pé. Caso o GM fosse maior ou menor, haveria uma variação correspondente nos valores dos braços de adriçamento iniciais. Pode-se provar a exatidão deste método de avaliar o aumento dos braços de adriçamento iniciais, construindo-se uma curva de estabilidade. Mede-se os braços de adriçamento para vários ângulos de inclinação. E faz-se a plotagem num gráfico. Quando plotarmos um determinado número de braços de adriçamento e traçarmos a curva, poderemos verificar que há, sem dúvida, uma relação entre a curva de estabilidade estática e a inclinação da reta obtida por intermédio da altura metacêntrica. Até 5 graus de inclinação, os valores dos braços de adriçamento nas várias curvas estão na mesma proporção que os obtidos por intermédio da altura metacêntrica. É evidente, portanto, que a altura metacêntrica, ou GM, pode ser usada como medida da estabilidade inicial. O centro de gravidade está aproximadamente no centro do modelo. Com esta altura GM, vê-se que a resistência à inclinação é boa.
Porque quando o pequeno peso é deslocado para a borda, o modelo fica adernado somente 12 graus aproximadamente. Pode-se ver também que com esta altura GM, o ponto de estabilidade mínima, ou ponto em que embarcará, é cerca de 90 graus. Contudo, deslocando-se o peso para baixo, a altura GM do modelo aumenta. O limite de estabilidade aumentou e a estabilidade melhorou em todos os pontos. O peso superior colocado na borda somente produz agora uma ligeira banda. Inversamente, deslocando-se o peso para cima, de modo a produzir uma pequeníssima altura GM, a estabilidade do modelo fica tão prejudicada que um deslocamento do peso superior para a borda é agora suficiente para embarcá-lo. Deve-se notar que até agora todas as variações de GM têm sido feitas somente pelo deslocamento de G, continuando, porém, constante o deslocamento do modelo. Contudo, quando se coloca um peso menor no centro de gravidade do modelo, seu deslocamento varia, causando uma variação no valor de GM por um deslocamento de M sem mudar a posição de G. Quando o calado diminui, em virtude de uma redução do peso, a trajetória elíptica do centro de carena se expande e a curvatura para pequenos ângulos de inclinação coloca o metacentro mais acima. Por outro lado, se o calado aumenta por um acréscimo de peso, a trajetória elíptica se contrai deslocando o metacentro para baixo. Uma variação de GM resultante de acréscimo ou redução de peso pode afetar a estabilidade de modo diferente do que uma variação de GM quando o peso fica constante. Quando o peso primitivo estava no centro do modelo e deslocamos o peso superior para a borda, ele ficou adernado 12 graus, indicando uma boa estabilidade. Contudo, quando colocamos um peso menor, o calado diminuiu elevando a posição de M e aumentando, portanto, GM. Mas a estabilidade do modelo está agora prejudicada, pois enquanto GM está agora maior, o peso do modelo ficou menor. E devem lembrar-se que o valor do momento de adriçamento é igual ao braço de adriçamento multiplicado pelo peso. A perda de estabilidade torna-se evidente quando se desloca o peso superior para a borda, pois agora, em vez de 12 graus, temos uma banda de 25 graus. A importância do peso, bem como a de GM, na avaliação da estabilidade de um navio, pode ser vista nos exemplos que se seguem. Um navio de guerra
deixando um porto completamente carregado, leva uma grande quantidade de óleo, combustível, munição e provisões. Nesta condição de plena carga, o navio, aqui representado esquematicamente, tem um deslocamento de 16.500 toneladas e um calado de 27 pés. A forma das obras vivas coloca o metacentro aproximadamente a 29 pés acima da quilha. Em virtude da distribuição de pesos, o centro de gravidade está 24 pés,5 acima da quilha. GM, portanto, na condição de plena carga, é igual a 4 pés,5. De acordo com a curva de estabilidade para a condição de plena carga, vemos que para uma inclinação de 8 graus, o navio possui um braço de adricamento de 0 pé,6. Multiplicando-se o peso do navio, 16.500 toneladas, por 0 pé,6, obtém-se um momento de adricamento de 9.900 toneladas pés. O braço de adricamento máximo para esta condição de plena carga corresponde ao ângulo de inclinação de 45 graus. Multiplicando-se o deslocamento do navio, 16.500 toneladas, pelo braço de adricamento, 4 pé,3, neste ângulo de inclinação, vemos que o momento de adricamento máximo é igual a quase 71.000 toneladas pés. Agora, sigamos este navio durante um cruzeiro e vejamos como a variação das condições de carga afeta sua estabilidade. Depois de alguns dias de mar, a quantidade de óleo combustível diminuiu e parte das provisões foi consumida. Nesta condição de meia carga, o deslocamento é de 14.700 toneladas. Portanto, o calado ficou reduzido, causando um ligeiro deslocamento de M. A perda de peso, contudo, ocorreu no fundo do navio, causando um deslocamento do centro de gravidade para cima. O efeito combinado dessas duas variações reduz GM de 4 pés,5 para 3 pés,2. Agora, para um ângulo de 8 graus, corresponde um braço de adricamento de 0 pé,5. Multiplicando-se novamente o braço de adricamento pelo deslocamento do navio, achamos que o momento de adricamento para este ângulo foi reduzido de 9.900 toneladas pés para 7.350. O braço de adricamento máximo nesta condição de carga corresponde aproximadamente ao mesmo ângulo, 45 graus, mas foi reduzido para 4 pés. O momento de adricamento máximo para a condição de meia carga é igual a 58.800 toneladas pés contra quase 71.000 na condição de plena carga. A estabilidade diminuiu, mas ainda está aceitável. Vejamos agora a condição de carga reduzida. O navio esteve em ação. Bombardeando posições de terra, gastou a maior parte da munição. Portanto, os paióis estão praticamente vazios. Consumiu mais óleo e mais provisões. O deslocamento agora é somente de 10.600 toneladas. Com o calado assim reduzido para 18 pés,5, o metacentro subiu para 30 pés acima da quilha. Mas em virtude da retirada de peso baixo do navio, G também subiu, ficando GM igual a somente 1 pé,5. E isto representa uma condição de fraca estabilidade para este tipo de navio. Não se deve supor, contudo, que isto representa uma fraca estabilidade para todos os tipos de navios, porque alguns, como os destroyers,
são desenhados para terem boa estabilidade até mesmo com GM igual a 1 pé,5. Nesta condição, o momento de adriçamento para 8 graus é 2.650 toneladas pés contra 9.900 quando o navio deixou o porto. E o momento de adriçamento máximo é agora menor que a metade do valor primitivo, que era 71.000 toneladas pés. Nesta parte de nosso cruzeiro, é evidente que a estabilidade do navio está consideravelmente reduzida. Para se readquirir a estabilidade, pode-se abaixar a posição do centro de gravidade e aumentar o deslocamento do navio, lastrando-se os tanques de óleo vazios do fundo do navio com água do mar. Isto colocará o navio em uma condição equivalente à de meia carga, na qual há uma estabilidade aceitável. Deixar de lastrar um navio em condição de carga reduzida pode acarretar uma situação perigosa. Suponhamos, por exemplo, que rumando para um porto, já consumimos a maior parte de nosso combustível e das provisões, e que ao mesmo tempo uma nevada acumulou gelo na superestrutura. O acréscimo de peso alto e a perda de peso baixo do navio obrigaria G a ficar acima de M. Com um pequeno valor negativo de GM, um navio não mais permanecerá adriçado. Ficará adernado para um bordo ou para o outro. Esta situação pode ser compreendida estudando-se a variação do metacentro em relação ao centro de gravidade fixo. Na posição normal, com M verticalmente abaixo de G, o navio está em equilíbrio instável. Ele aderna até o ponto em que M fique verticalmente acima de G, quando o navio fica em equilíbrio estável nesta posição inclinada. Uma inclinação maior produz braços de adriçamento que tendem a fazer com que o navio volte à nova posição de equilíbrio. A estabilidade total é consideravelmente reduzida, como se vê na curva de estabilidade do navio. Até 18 graus, nova posição de equilíbrio, os braços são braços de banda, e os braços de adriçamento além desse ponto são consideravelmente mais curtos que anteriormente. Se a nevada continuar, haverá mais acréscimo de peso alto e G desloca-se ainda mais para cima. G pode chegar a uma posição tão elevada que qualquer que seja o ângulo de inclinação, não mais atingirá uma posição verticalmente acima de G. Em consequência, todos os braços serão braços de banda. E o navio embarcará. A altura metacêntrica fornece uma medida valiosa para se calcular a estabilidade inicial de um navio, pois, quando somente se conhece GM, pode-se utilizá-la para avaliar a resistência de um navio à inclinação inicial. Quando o GM diminui, a resistência à inclinação inicial diminuirá proporcionalmente, porque a razão de crescimento dos braços de adriçamento para pequenos ângulos de banda diminuirá em proporção com a diminuição de GM. Mas, como já vimos,
G deve ser sempre considerado em conjunto com o deslocamento de um navio, porque o momento de adriçamento, que é o peso multiplicado pelo braço de adriçamento, é a verdadeira medida da estabilidade. E embora GM seja a medida do crescimento dos braços de adriçamento, somente para pequenos ângulos de inclinação, qualquer variação de GM alterará os valores dos braços de adriçamento em todos os ângulos de inclinação. E, portanto, afetará não somente a estabilidade inicial, mas também o braço de adriçamento máximo e o limite de estabilidade. Efeito dos pesos sobre a estabilidade. Segunda parte, acréscimo de pesos. Versão brasileira BKS São Paulo. É muito importante compreender o que acontece ao seu navio quando um peso já existente a bordo é deslocado. Mas é de igual importância saber o que acontece à estabilidade quando se retira ou adiciona peso a bordo. Isto se verifica especialmente com os navios de guerra, porque em combate, quando você está em contato com o inimigo, quando seu navio poderá receber centenas de toneladas de água do mar em poucos instantes, você terá que saber o que fazer com este peso adicional e muitas vezes tomar providências urgentes. Então, essas providências que você deverá tomar, ou deveria tomar, constituem as evidentes medidas práticas necessárias para salvar o seu navio. Mas, para entender o que ocorre quando se tomam tais medidas, temos que conhecer um pouco da teoria que dá origem a esses efeitos. Sabemos que, quando um peso já existente a bordo é deslocado, alteram-se as características de estabilidade porque ocorre um deslocamento do centro de gravidade G. Quando se adiciona pesos a bordo, também há uma modificação das características de estabilidade do navio, porque é quase invariavelmente verdadeiro que acontece a mesma coisa. O G se desloca. Foi dito que é quase invariavelmente verdadeiro que G se desloca porque existe exatamente uma posição onde se pode acrescentar peso sem alterar a posição de G. Isto se dá quando o peso adicional é colocado exatamente em G. É claro que isto dificilmente vai acontecer ao se carregar um navio de verdade, mas o fato é realmente de grande importância para nós. Valemos-nos dele para descobrir o que acontece ao centro de gravidade G quando acrescentamos pesos a bordo. Primeiro, imaginemos o peso como tendo sido acrescentado exatamente em G. Depois imaginemos o peso sendo deslocado para sua posição real, ou diretamente acima ou abaixo de G. A vantagem é que, uma vez que o peso estiver em G, o deslocamento desse peso adicional fará G mudar exatamente da mesma forma, como se o peso já estivesse a bordo. Lembre-se que G sempre se desloca no mesmo sentido do peso. E o seu deslocamento é apenas uma fração da distância do peso deslocado. Quando se retira pesos de bordo, o que se deve fazer é inverter o processo. Primeiro, imagine o peso como sendo deslocado do seu local de origem para o centro de gravidade do navio, para depois retirá-lo de vez. Agora nós todos sabemos que um deslocamento de G altera o comprimento dos braços de endireitamento para todos os ângulos de inclinação e, portanto, altera as características de estabilidade do nosso navio. Mas eis a grande diferença entre um deslocamento de peso e um acréscimo de peso adicional. Não somente muda a posição de G,
mas obviamente altera o deslocamento do navio. Isto, é claro, altera a posição do centro de carena. E dessa maneira tem um efeito adicional sobre o comprimento dos braços de endireitamento. Assim, a fim de podermos calcular os efeitos de qualquer peso possível acrescentado ao nosso navio em qualquer lugar sobre a sua estabilidade, temos que ter os gráficos dos braços de endireitamento para todas as condições de carga possíveis. Não é necessário construir esses gráficos. Eles estão reunidos em um caderno intitulado Folhetos de Estabilidade. Há um destes a bordo da maioria dos navios de guerra, onde você encontrará informações importantes, denominado de curvas isóclinas de estabilidade. Primeiro vejamos como uma alteração do deslocamento do navio afeta o centro de carena para qualquer ângulo de inclinação dado. Você há de se lembrar que o centro de carena é o centro geométrico da parte submersa do casco do navio. Quando alteramos a parte submersa do casco pela inclinação do navio, o centro de carena muda para uma nova posição. O contorno simples deste modelo seccional permite estudar a mudança do centro de carena. Ao girar-se o modelo, muda-se o contorno submerso. E ao lançar-se os novos centros geométricos dos contornos no gráfico, os mesmos seguem uma trajetória curva. Lançando-se os centros de carena para um número suficiente de ângulos de inclinação, obtém-se um traçado contínuo de centros, ou o que nós chamamos curva de passeios de B. Repare que, mesmo mudando as posições de G, deslocando o peso total, não há alteração do contorno submerso e, consequentemente, o centro geométrico das obras vivas, ou centro de carena, não muda. Se agora girarmos o modelo, podemos ver que, em quaisquer ângulos de inclinação, o contorno submerso permanece o mesmo. E o seu centro, ou B, segue a mesma trajetória anterior. A sua estabilidade aumentou devido à descida de G. Mudar a posição do peso não altera a curva de passeios de B. Mas, quando acrescentamos pesos, aumentamos o deslocamento do navio. O calado aumenta. E, obviamente, o centro geométrico das obras vivas, ou centro de carena, sobe. Se agora traçarmos novamente o seu gráfico, verificamos que o seu traçado fica acima da trajetória original. Mas determinar o gráfico exato de flutuação para qualquer calado dado de um navio real, onde o contorno submerso varia grandemente de proa a popa, é uma trajetória complexa. Durante a fase de projeto do navio, os projetistas elaboram as curvas de deslocamentos para os diversos calados por meio de uma calculadora mecânica. Porém, a fim de construir as curvas isóclinas, além de sabermos a trajetória de B para cada deslocamento, temos que saber a posição de G. Contudo, a posição de G varia dentro de uma gama muito ampla, dependendo da distribuição da carga. O projetista, portanto, tem que arbitrar uma posição para G, denominada de polo assumido, para traçar os gráficos dos braços de endireitamento, sendo praxe geral fixar esse G arbitrado num ponto mais baixo do que jamais ocuparia na realidade, isto é, o ponto A. Com essa posição arbitrada de G, o polo assumido, pode-se traçar as curvas para qualquer deslocamento do navio, para a qual tenhamos uma trajetória conhecida de B.
Digamos que possuímos as curvas de braços de endireitamento para deslocamentos de 10, 11, 12 e 13 mil toneladas. Vamos girar uma das curvas de 90 graus. Você pode observar que os braços de endireitamento, para cada 10 graus de inclinação, aparecem aqui nessa única reta vertical. Se girarmos as outras da mesma maneira, teremos os braços de endireitamento para os diversos deslocamentos em uma série de retas verticais. Unindo os braços referentes aos mesmos ângulos de inclinação, assim, as linhas de união constituem o que nós chamamos de curvas isóclinas de estabilidade. De posse das curvas isóclinas constantes dos folhetos de estabilidade, torna-se fácil interpolar as curvas de estabilidade para qualquer deslocamento. Se quisermos traçar a curva de estabilidade para 10.500 toneladas, simplesmente temos que iniciar aqui, no meio entre 10 e 11 mil toneladas, e traçar uma linha vertical. Depois da curva isóclina, podemos ler o comprimento do braço de endireitamento para cada ângulo de inclinação. Se marcarmos esses diversos braços de endireitamento sobre o eixo das abscissas e unirmos esses pontos, obtemos dessa forma a curva desejada. Mas lembre-se, essa curva só é válida se a posição real de G do navio for igual à posição arbitrada para traçar a curva isóclina. Vejamos agora o efeito de um peso adicional sobre a estabilidade do nosso navio. Tomemos esse navio do qual falamos agora, com um deslocamento de 10.500 toneladas, para o qual acabamos de construir uma curva de estabilidade. Suponhamos que coloquemos a bordo mais 500 toneladas. Primeiro temos que imaginar esse peso acrescentado exatamente na posição arbitrada para G. Você percebe que o deslocamento e o calado aumentam e a borda livre diminui. Sabemos que, deslocando um volume maior, B sobe. E que quando B sobe, os braços de endireitamento diminuem. Isto você pode ver nas curvas isóclinas. Acompanhe uma delas e você verá que elas tendem a declinar, dando um braço de endireitamento menor à medida que aumenta o deslocamento. Esta redução não é grande, é claro, conforme você verá ao tomarmos os braços de endireitamento das curvas isóclinas e construirmos a curva de estabilidade para o novo deslocamento. Os braços de endireitamento para qualquer ângulo de inclinação são menores, mas não houve uma redução sensível da estabilidade. Porém, não esqueça que o peso adicional foi colocado exatamente em cima de G, quando na prática ficará quase sempre acima ou abaixo desse ponto. De modo que temos não somente a mudança de deslocamento para efetuar a estabilidade devido ao deslocamento de B, mas, o que é mais importante, quase com certeza teremos uma mudança de G. Se o peso for colocado acima de G, logicamente G sobe. E conforme você sabe, isto significa braços de endireitamento menores em qualquer ângulo de inclinação. Vamos completar a curva. Vimos que o peso acrescentado exatamente em G, aumentando o deslocamento, reduziu um pouco os braços de endireitamento devido à mudança de B. Agora, à medida que o peso se desloca para cima, G também sobe. Para descobrir o efeito deste deslocamento sobre a estabilidade, apliquemos a curva senoide de correção.
Você pode agora observar muito bem a perda de estabilidade quando se acrescenta peso acima de G. Agora, vamos acrescentar o peso abaixo de G. É claro que o deslocamento aumenta. Mas dessa vez o centro de gravidade desloca-se para baixo, aumentando os braços de endireitamento para quaisquer ângulos de inclinação. Vamos agora traçar a curva. Como antes, o peso adicional fez com que os braços de endireitamento ficassem ligeiramente menores. Agora, apliquemos a curva senoide de correção. Desta vez, a posição de B é marcada abaixo da abscissa, porque G desceu, produzindo braços de endireitamento maiores. A curva senoide desaparece. E a porção abaixo da abscissa é acrescentada à curva de estabilidade. Você pode observar que a nova curva apresenta braços de endireitamento maiores que a curva original. Logo, a estabilidade aumentou em toda a sua extensão. Assim, observamos que um peso adicionado acima do centro de gravidade aumenta o deslocamento, reduz a borda livre e produz braços menores. Com o deslocamento de B para cima, reduz mais ainda os braços de endireitamento. E um peso acrescentado abaixo do centro de gravidade também aumenta o deslocamento, aumentando assim o comprimento dos braços de endireitamento em toda a faixa de estabilidade. Agora vamos construir a curva de estabilidade de um navio real. Lembre-se que as curvas isóclinas foram desenhadas com uma posição arbitrada para G, o polo assumido. Na verdade, o G real dificilmente encontra-se nesse ponto. Portanto, temos que fazer uma correção para a diferença entre o G real e o G arbitrado. Digamos que acabamos de deixar o porto com carga total, com um deslocamento de 12.000 toneladas. Conforme já foi demonstrado, primeiramente marcamos os braços de endireitamento para 12.000 toneladas sobre a abscissa e traçamos a curva. Se a altura real de G acima da quilha e a altura arbitrada de G, polo assumido, fossem a mesma, já teríamos a curva correta de braços de endireitamento ou curva de estabilidade. Mas isso não vai acontecer nem daqui a 1 milhão de anos. Digamos então que a altura real de G seja 24 pés. A altura arbitrada ou polo assumido é de 20 pés. A distância entre as posições real de G e a posição arbitrada de G é de 4 pés. Bem, agora fica mais fácil. Basta agora traçar a curva senoide de correção para obtermos a verdadeira curva de estabilidade ou curva de braços de endireitamento do navio, com um deslocamento de 12.000 toneladas e uma altura de 24 pés para G. Muito bem, obtivemos nossa curva para uma condição de plena carga. Mas agora suponhamos que já navegamos bastante e gastamos grande quantidade de combustível dos nossos tanques inferiores. Vejamos o que aconteceu. O que fizemos foi reduzir pesos que estavam abaixo do centro de gravidade do navio. Para conhecermos o efeito de uma redução de peso, como você lembra, primeiro deslocar o peso de sua posição real para o centro de gravidade e depois retirá-lo de uma vez. Isto, logicamente, reduz o deslocamento. Mas o que é mais importante é saber que G sobe. Para verificarmos esses efeitos sobre a estabilidade, construímos a curva de estabilidade para o novo deslocamento e procedemos como da vez anterior. Depois fazemos a correção para a mudança de G, aplicando a curva senoide de correção.
Comparando-se a nova curva com a curva de plena carga, você notará a grande perda de estabilidade que ocorre quando reduzimos pesos baixos a bordo. Por isso é que é grave quando se retira peso da parte inferior do navio. À medida que se consome combustível, os navios têm que ser lastrados com água do mar para restabelecer a estabilidade perdida. Somente para ver o que aconteceria se o lastreamento fosse feito em desacordo, a estabilidade continuaria deficiente. Depois, digamos que tivemos que receber a bordo um peso considerável sobre o tombadilho, tal como, talvez carregar uma carga de emergência. E isto, é claro, aumentaria o peso. No que se refere ao deslocamento, estaríamos retornando aproximadamente à nossa condição de plena carga. Mas esse peso foi acrescentado acima de G, de modo que nosso G vai subir. Para descobrir o efeito desse peso alto sobre a estabilidade, temos que voltar às nossas curvas de estabilidade e fazer as correções para a nova posição de G. Temos uma curva resultante que nos indica uma perda acentuada da estabilidade. Na verdade, nosso navio pode correr perigo se fizer mau tempo. Agora, se essa carga do convés se soltasse e corresse para um lado, o centro de gravidade sairia fora de centro e o navio adernaria. Aplicando a curva cosenoide, vemos que resta pouca margem de estabilidade. E a situação do navio torna-se precária. Nós vimos que a maneira de distribuir pesos em um navio é fator da maior importância afetando a sua estabilidade. E que essas alterações da estabilidade são refletidas nas curvas de estabilidade. Quando um peso já existente a bordo é transferido em qualquer direção, o G também muda na mesma direção. Mas esse deslocamento de G é apenas uma fração da distância do peso deslocado. Quando o G sobe, há uma perda de estabilidade. Quando o G desce, a estabilidade melhora. Um deslocamento transversal de peso tira o G da linha de centro e provoca uma banda. Isto sempre acarreta uma perda de estabilidade. Quando se acrescenta peso a um navio, dois fatores afetam a estabilidade. O primeiro é o deslocamento do centro de carena para cima, devido a um deslocamento maior. Essa subida de B reduz os braços de endireitamento. O segundo é a mudança do centro de gravidade. Quando acrescentamos pesos acima do centro de gravidade, o G sobe, reduzindo os braços de endireitamento e a estabilidade. Do centro de gravidade, G desce, aumentando os braços de endireitamento, melhorando a estabilidade, a não ser que haja uma redução demasiada na borda livre. Essa é a história do efeito dos pesos sobre a estabilidade. Se deixarmos o G subir, a estabilidade fica reduzida. Quando baixamos o G, a estabilidade do nosso navio melhora. Se tentarem, a água não ficará estacionária. A tendência da superfície da água em permanecer horizontal causa um deslocamento de peso de borda a borda durante o jogo do navio. Nos filmes anteriores sobre os efeitos de pesos sobre a estabilidade, tratamos de pesos que permaneciam firmes com o jogo do navio e o centro de gravidade era fixo. A fim de mostrar a diferença entre os efeitos causados por um peso fixo e um peso móvel, podemos empregar pesos intermutáveis de sólidos e de líquidos.
Este volume de água pesa exatamente o mesmo que este volume deste sólido. Neste modelo com sólidos nos dois compartimentos, a estabilidade é boa. Se substituirmos um dos sólidos por igual peso de um líquido, a estabilidade ficará seriamente prejudicada, como poderão ver. Mas por que essa diferença? Os pesos são iguais, suas localizações a bordo são semelhantes, não há variação de deslocamento. A única diferença está na presença de líquido com superfície livre. Sabemos que os pesos de matérias sólidas não variam de forma com a inclinação do modelo. Consequentemente, o centro de gravidade não varia de posição. Já vimos também que quando temos em um compartimento um peso em forma de líquido, sua superfície tende a permanecer horizontal quando o navio se inclina, e parte desse peso desloca-se para o bordo abaixado. Podemos obter o mesmo deslocamento de pesos tomando um sólido e tornando sua superfície horizontal. Teremos que retirar do bordo elevado uma porção em forma de cunha e deslocá-la para o bordo abaixado. A superfície agora ficou horizontal. Mas sabemos que quando deslocamos a cunha para o lado abaixado, fizemos um deslocamento de pesos para a borda. E o centro de gravidade do navio também se desloca na mesma direção, mas somente uma fração da distância. Quando inclinamos este modelo com um sólido a bordo de um pequeno ângulo, G permanece na linha de centro longitudinal e produz um braço de adriçamento GZ. Se, contudo, substituirmos o peso de matéria sólida por um líquido, esta superfície torna-se horizontal. E o peso desta cunha desloca-se para o bordo abaixado. G afasta-se da linha de centro longitudinal para uma nova posição, G2, e o braço de adriçamento fica reduzido a G2, Z2. Inclinando o modelo um pouco mais, veremos que o centro de gravidade afasta-se ainda mais da linha de centro longitudinal e a perda em braço de adriçamento é também maior. Determinar a perda em braço de adriçamento para cada ângulo de inclinação nas várias posições de G constitui um trabalho laborioso e complicado. Se, contudo, prolongarmos a linha de ação da gravidade para um dado pequeno ângulo de inclinação, verificaremos que ela interceptará a linha do centro longitudinal em um determinado ponto, que chamaremos G3, e que a distância de G3 à linha de ação da força de flutuação é igual ao braço de adriçamento correspondente. Em outras palavras, o deslocamento de G para G2 tem o mesmo efeito sobre a estabilidade que elevá-lo de G para G3. Se prolongarmos as linhas de ação da gravidade para outros pequenos ângulos de inclinação, verificaremos que todas interceptar-se-ão no mesmo ponto, G3. Esse ponto G3, nessa posição fixa, é chamado centro de gravidade virtual e pode ser empregado em substituição às numerosas posições variáveis. O centro de gravidade real representa a elevação virtual de G, causada pela superfície livre. Evidentemente, essa elevação de G reduz a altura metacêntrica, que, como sabemos, é uma importante indicação de estabilidade. Com este modelo, podemos medir verdadeiramente a perda em Gm, causada pela superfície livre. Nesta armação circular montada neste modelo seccionado, há duas linhas. Uma das linhas passa pela parte inferior da armação e é fixada embaixo, no lado do tanque. A outra passa pela parte superior da armação e é fixada a um instrumento de medida, calibrado para medir os braços de adriçamento do modelo deste deslocamento.
Sabemos que o braço de adriçamento correspondente a 5 graus,73 é aproximadamente igual a 1/10 do valor de GM. Assim, para termos a altura metacêntrica deste modelo, basta medirmos o braço de adriçamento para 5 graus,73 e multiplicar. A escala está calibrada para indicar diretamente o valor de GM. Quando este modelo, com pesos de matéria sólida em todos os compartimentos, é inclinado até 5 graus,73, o braço de adriçamento é igual a 3/10 de polegada. Consequentemente, GM é igual a 3 polegadas. Se elevarmos o centro de gravidade do navio, elevando um dos pesos, e inclinarmos novamente o modelo a 5 graus,73, o valor de GM ficará reduzido a 2 polegadas e 9/10, indicando uma perda de 1/10 de polegada. Se em vez de elevarmos esse peso, substituirmos-lo por um líquido e medirmos GM, verificaremos que a perda será novamente de 1/10 de polegada, provando assim que a perda em GM causada pela elevação virtual de G é igual à proveniente de uma mesma elevação real de G. Se substituirmos o sólido neste compartimento por líquido, e medirmos GM, a perda será igual a 2/10 de polegada, ou 2 vezes maior que a obtida com um único compartimento. Se retirarmos a antepara, verificaremos que a perda ainda é a mesma, 2/10 de polegada. A perda em GM aumenta em proporção direta com o comprimento do compartimento em que há superfície livre. Vejamos agora como a largura do compartimento afeta a altura metacêntrica. Se substituirmos o sólido neste compartimento adjacente por líquido, a perda em GM será ainda de 2/10 de polegada, novamente 2 vezes maior que a com um único compartimento. Se, contudo, retirarmos a antepara e medirmos a perda de estabilidade inicial causada por uma superfície livre 2 vezes mais larga, verificaremos que a perda em GM não será 2 vezes maior, será igual a 8/10 de polegada ou 8 vezes maior que a com um compartimento único. Além disso, uma superfície livre 3 vezes mais larga produz uma perda em GM de 2 polegadas e 7/10, ou uma perda 27 vezes maior. Consequentemente, a largura de um compartimento com superfície livre constitui um fator muito importante. E como em um compartimento 2 vezes mais largo, a perda em GM é 8 vezes maior, e em um 3 vezes mais largo, a perda é 27 vezes maior, segue-se que a perda em GM varia com o cubo da largura do compartimento com superfície livre. A localização de um compartimento, contudo, não afeta a perda em GM. A superfície livre produz uma perda em GM devido à transferência de parte do peso para a borda. Enquanto o compartimento tiver as mesmas dimensões, sua localização não importa. Sobre a linha de centro longitudinal, fora da linha de centro, ou em uma coberta qualquer, o tamanho da cunha e a distância de que é deslocada serão sempre os mesmos. Por conseguinte, a perda em GM será também a mesma. A profundidade da água no compartimento também não altera o efeito de superfície livre sobre GM. O tamanho da cunha permanece o mesmo, quer o nível d'água no compartimento esteja a meio ou somente a camada superior seja líquida e o resto sólido.
Até aqui estudamos a perda em GM, ou perda em estabilidade inicial causada pela superfície livre. Vejamos agora o efeito da superfície livre sobre a estabilidade total. Sabemos que para um deslocamento real vertical de G, uma sinusoide de correção aplicada à curva de estabilidade indicaria a perda de estabilidade. Uma sinusoide de correção também poderia ser aplicada à elevação virtual de G, se a largura e o comprimento da superfície livre permanecessem constantes em todos os ângulos de inclinação. Mas na maioria dos compartimentos, a largura da superfície livre varia com a inclinação. Para pequenos ângulos de inclinação, a variação é tão desprezível que poderíamos admitir que a posição do centro de gravidade virtual seria fixa. A curva de redução seguirá aproximadamente a sinusoide. Nos ângulos de inclinação maiores, o aumento em largura é mais apreciável e, portanto, a elevação virtual de G é maior. A curva de redução tomará a forma que vemos aqui, traçada em linha cheia. Quando, contudo, a superfície atinge o convés ou o teto do compartimento, há uma diminuição bem apreciável na largura da superfície livre. Essa condição é chamada embolsamento. À medida que a superfície torna-se mais estreita, a elevação virtual de G torna-se cada vez menor. E a curva de redução fica abaixo da sinusoide. O efeito, contudo, de embolsamento nunca restaura o comprimento original do braço de adriçamento. Em um compartimento cheio pela metade, o embolsamento não ocorre até que a inclinação do navio atinja valores maiores. Por essa razão, e porque a superfície livre atinge uma largura máxima maior, um compartimento cheio pela metade com uma substância líquida apresenta o máximo perigo. Quando um compartimento está aproximadamente atestado ou praticamente vazio, o efeito de embolsamento reduz consideravelmente a largura da superfície e em um ângulo de inclinação menor. Mas quaisquer que sejam as variações na largura, enquanto houver uma superfície livre no navio, haverá sempre perda de estabilidade em todos os ângulos de inclinação.